Segunda-feira, 31 de março, pessoal. Terceira edição do dia aqui no podcast. E hoje a gente vai mergulhar num tema que tá dando o que falar, viu? Isso aí. A galera mais jovem, tipo geração Z e millennials, estão cada vez mais assim, sabe, questionando aqueles modelos tradicionais de trabalho e aposentadoria. Pois é. E a gente foi atrás de entender melhor essa história, né? Isso, a gente vasculhou um monte de coisa, tipo artigos, pesquisas, análises de especialistas. Dá pra ter uma visão bem completa. Exatamente. E a ideia é a gente entender, junto com vocês, que estão nos ouvindo, por que essa galera tá repensando o futuro, sabe? O que tá rolando? E o que isso significa pra gente, né? Bom. Tipo, na prática, como isso impacta o nosso planejamento, as nossas perspectivas. É isso aí. E a gente percebeu, olhando tudo isso, que tem uma tensão muito grande, né? Atenção, Entre aquela busca por propósito, sabe? Equilíbrio, liberdade. Ah, sim. Tem uma vida mais significativa agora, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, sem esquecer da segurança financeira lá na frente, né? Não dá pra ignorar isso também. Exato. Parece aquele esquema tradicional de ralar a vida toda pra só depois curtir a aposentadoria. Tá bem em xeque, né? Total. A galera não tá mais tão afim de seguir esse roteiro, não. E um dos primeiros pontos que a gente notou é que essa galera mais jovem, né? Millennials, geração Z. Isso. Eles olham pro futuro, principalmente pros sistemas de previdência, com uma certa desconfiança, sabe? Será que isso vai funcionar mesmo pra mim? Exatamente. E tem dados que comprovam isso, viu? O Pensions Policy Institute, por exemplo. Eles mostram que muitos jovens simplesmente não acreditam que a aposentadoria estatal vai estar lá pra eles quando chegar a hora. Caramba. Realmente, a coisa tá complicada. E não é nem só uma questão de grana, né? Tem também essa crítica ao que alguns chamam de colapso subjetivo do modelo tradicional. Colapso subjetivo. Que nome complicado. O que é isso? Basicamente, é aquela sensação de que, tipo, por mais que você produza, que você se esforce. Não tem um significado real, né? Isso. Parece que falta algo. Você tá sempre correndo atrás, mas não chega a lugar nenhum. Mais ou menos por aí. E essa ideia de trabalhar a vida inteira pra só depois aproveitar. Nós colando, né? Pra muita gente, não. E a gente vê isso na prática com cada vez mais jovens abandonando os planos de previdência tradicionais. Estão buscando alternativas, né? E que alternativas são essas? O que eles estão fazendo? Bom, a gente vê, por exemplo, um interesse crescente por estilos de vida mais flexíveis, sabe? Tipo o nomadismo digital. Ah, sim. Trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Isso. Priorizando a liberdade geográfica, a experiência. E tem também aquelas micro-aposentadorias, né? Que são períodos sabáticos mais curtos. Mas mais frequentes. Exatamente. E o foco muda, né? Em vez de acumular dinheiro por uma aposentadoria lá no futuro. A ideia é cuidar da saúde mental agora. Ter mais tempo com quem a gente gosta. Viver mais o presente, né? Interessante isso, né? Porque mostra que não é só uma fase, sabe? Uma rebeldia passageira da juventude. Parece algo mais profundo. É uma crítica a esse sistema que te coloca numa esteira, sabe? E te faz adiar a vida pro depois. Total. Mas a gente também precisa ouvir o outro lado, né? Os especialistas alertam para alguns pontos importantes. Sim, com certeza. A Teresa Ghilarducci, por exemplo. Quem é ela? Ela é professora de economia na The New School e acompanha essas tendências há bastante tempo. Ah, tá. E o que ela diz? Ela alerta para um risco grande de ficar muito tempo fora do mercado de trabalho. Ah, entendi. Você acaba não contribuindo para a previdência, né? E aí lá na frente a pessoa pode se ver numa situação bem vulnerável financeiramente falando. Faz sentido. Ela até sugere algumas metas de economia por idade para ter uma noção de onde a gente deveria estar, sabe? E legal! Quais são essas metas? Bom, aos 35 anos, o ideal seria ter o equivalente a 2 vezes os seus gastos anuais guardados. Uau. Aos 45, esse número sobe para 4 vezes os gastos, aos 55, 7 vezes, e aos 65, 10 vezes. Nossa, 10 vezes. É bastante coisa, né? E a gente sabe que para muitos jovens hoje em dia essas metas parecem tipo impossíveis, né? A gente viu naquela pesquisa da Credit Karma, né? Exato. Mostrou jovens com dificuldades para pagar aluguel voltando para casa dos pais. A realidade é bem diferente, né? E aí, nesse contexto de grana curta, incertezas, surge um movimento bem interessante chamado FIRE. FIRE! O que é isso? Significa Financial Independence, Retire Early. Ah, tá. Independência financeira e aposentadoria precoce, né? Isso. Basicamente, a galera do FIRE busca ter uma vida super frugal, sabe? Economizando ao máximo. Pra poder se aposentar cedo, né? Tipo, antes dos 40, 50 anos. Nossa, que legal! E eles investem pesado também pra fazer o dinheiro renda.
Interessante. Então, mesmo que ainda estejam ligados ao mercado de trabalho, de alguma forma... Eles também compartilham dessa desconfiança nos sistemas tradicionais, né? E buscam ter mais controle sobre o próprio tempo. Exatamente. Mas as mudanças não param por aí. Tem outra tendência forte rolando aqui. A volta pra Terra, né? Isso, uma galera buscando uma vida mais simples, mais próxima da natureza. É plantando o próprio alimento, essas coisas. Exato. E essa busca por uma vida mais lenta, mais significativa, faz todo sentido, né? A gente vive num mundo acelerado, né? Total. E tem uma pesquisa da Deloitte que mostra que 40% da geração Z se sente estressada ou ansiosa na maior parte do tempo. Caramba. Quase metade. É muita gente, né? Então, essa busca por alternativas faz sentido. E tem gente que realmente radicalizou, né? É, tipo a Shannon Hayes, autora do livro Radical Homemakers. Ah, sim! Ela largou tudo pra viver numa fazenda. Isso. Trocou a vida acadêmica pela roça. E ela defende essa autonomia que a vida no campo proporciona, sabe? É o contato com a natureza, a simplicidade. Tem um propósito mais conectado com o dia a dia. Legal. Mas, e pra quem não quer, tipo, largar tudo e ir pro meio do mato? Tem alternativas também. O Patrick Vernuccio, por exemplo, ele mostra que dá pra ter uma vida mais autossuficiente. Mesmo morando na cidade, né? Exatamente. Ele é especialista em permacultura, que é um jeito de cultivar alimentos de forma mais natural, né? É, sustentável. E dá pra fazer isso em qualquer lugar, até num apartamento. Que legal! Então, além desse volta pra terra, que outras mudanças a gente tá vendo por aí? Bom, tem o downshifting, que é... Downshifting. Que nome chique. É basicamente reduzir o ritmo, sabe? Ah, entendi. Tipo, trabalhar menos, consumir menos. Isso. Pra ter mais tempo pra você, pra sua família. É, pra viver com mais qualidade, né? Exatamente. E tem a simplicidade voluntária também. Que é isso? É um movimento que busca uma vida mais minimalista, com menos apego a bens materiais. E mais foco nas relações humanas, né? Isso. Mais comunidade, mais colaboração. Bacana. E tudo isso que a gente tá falando... Parece apontar para uma crítica bem forte àquela cultura do sempre mais, né? É, do trabalho sem fim, do consumo desenfreado. E a busca por um caminho mais equilibrado, mais autêntico. E nesse contexto todo, a sustentabilidade também ganha um destaque enorme, né? Com certeza. A gente vê, por exemplo, uma preocupação crescente. O solo, né? Sim, com a agroecologia, as práticas regenerativas. Cuida da terra para ela continuar produzindo, né? Exatamente. E tem um cara que fala muito sobre isso, o Mohamed Ali Al-Khater. Quem é ele? Ele é cofundador da Torba Farm, em Doha. Ah, tá. E o que ele diz? Ele fala que o solo é a base de tudo, né? Da vida. Faz sentido. E ele critica aqueles sistemas agrícolas que só exploram, sabe? Que esgotam os recursos naturais. E no fim todo mundo perde, né? Exatamente. Mas a gente precisa ser honestos, né? Essas alternativas todas. Tem seus desafios, né? Com certeza. O nomadismo digital, as microaposentadorias, a volta para a terra. Tudo isso pode exigir, tipo, um certo capital inicial, né? Uma reserva de dinheiro para começar. Ou pelo menos uma rede de apoio forte. Entendi. Nem todo mundo tem acesso a isso, né? Infelizmente não. E tem outra coisa importante. A gente vê muita romantização da vida rural nas redes sociais, né? Tipo aquela coisa de mostrar só o lado bonito, né? Isso. E as pessoas esquecem que a vida no campo é trabalhosa, exige conhecimento. Não é só paz e amor, né? Exatamente. Mas, mesmo com esses desafios, a gente vê muitos jovens buscando soluções criativas, sabe? Muitos deles, por exemplo, têm várias fontes de renda. Ah, entendi. Tipo, fazem trabalhos freelancers, vendem produtos online. Aproveitam a tecnologia, o trabalho remoto. Para ter mais flexibilidade, né? Exatamente. E tem iniciativas bem bacanas surgindo também, tipo os co-livings. O que são co-livings? São comunidades, sabe? Onde as pessoas compartilham moradia, recursos. Ah, legal. Tipo, uma vida mais colaborativa, né? Isso. E tem também as hortas comunitárias, as parcerias rurais. Um monte de coisa legal para facilitar essa transição, né? Para quem quer experimentar um estilo de vida diferente, mas sem radicalizar de cara. Bacana. E você mencionou o neoruralismo, né? Que é isso? Ah, sim. É uma música bem interessante, de jovens que... vieram da cidade, né? Isso. Escolheram levar seus conhecimentos para o campo. Ah, entendi. Tipo, para inovar, para trazer novas ideias para o meio rural. Exatamente. E para se reconectar com a natureza de um jeito mais consciente, né? E o trabalho remoto também tem um papel importante nisso tudo, né? Fundamental. Abriu um leque de possibilidades, né? Muita gente pode trabalhar de qualquer lugar agora, né? Isso. E aí fica mais fácil ter um estilo de vida alternativo. Legal. Então, no fundo, o que a gente pode concluir de tudo isso? Acho que a grande mudança é nos valores, sabe? Como assim? A ideia de sucesso mudou para muita gente. Não é mais só
Ter um emprego estável, ganhar muito dinheiro. É ter outras prioridades agora, né? Exato. Liberdade geográfica, tempo livre, bem-estar, respeito ao meio ambiente. É a vida em primeiro lugar, né? Isso. E essa mudança, como a gente viu nas nossas pesquisas. Não é só uma questão individual, né? É um reflexo de uma crise sistêmica. Ou seja, a gente precisa de soluções em vários níveis, né? É pensar em políticas públicas diferentes, repensar nossos sistemas. É, tipo, como garantir uma aposentadoria digna para essa galera que tá buscando outros caminhos. Exato. E como facilitar o acesso à terra, à moradia? Como promover a saúde mental num mundo cada vez mais acelerado. São muitas questões importantes. A gente precisa repensar muita coisa. Mas a mensagem final é positiva, sabe? E é. Essa galera mais jovem, eles não estão de sentido futuro. Estão buscando construir um futuro diferente. Exatamente. E a gente precisa ouvir o que eles têm a dizer, né? Com certeza. E para você que está nos ouvindo agora, fica a pergunta: o que é segurança para você nesse mundo que muda o tempo todo? Como as suas escolhas de hoje vão te levar para a vida que você quer ter lá na frente. Reflita sobre isso. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Legal. Até a próxima.